E aí, galerinha do 8º ano, beleza? Pura sem mistura. Vamos para a nossa aula de hoje, a aula de ciências, né, do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, aqui quem vos fala é o professor Jefferson e vamos para a nossa aula de ciências de hoje, capítulo 7, pessoal. Vamos estudar hoje um pouco de genética, né? Entender um pouquinho melhor esse assunto aí de genética. Tranquilo? Pessoal, primeiro vamos entender o que é genótipo, né? Genótipo, cuidado para não dizer genotipo, viu? Olha o acento no O aí, ó. Cuidado com o português. O genótipo são características que dificilmente se alteram, certo? São características que a pessoa traz ali no gene, né? Então já é algo, podemos até dizer assim, hereditário, certo? Já vem no seu gene ali, dentro lá dos seus cromossomos. Então são características que dificilmente se alteram, dificilmente. Preste bastante atenção que quando ele fala isso, dificilmente, não quer dizer que não vai se alterar, mas é uma raridade, vamos dizer assim, né? Dificilmente se altera. Então, a nossa literatura fala isso, ok? Muito bem. Então, você fica atento a esse detalhe aí, ó. Só mudar a cor do pincel aqui para a gente rabiscar algumas coisas. Ó, dificilmente se alteram, certo? Então fica atento nisso aqui. São características que dificilmente se alteram, tranquilo. E o fenótipo? Pessoal, fenótipos são características que podem sofrer alteração com o meio ambiente. Aí já essas características aqui, elas podem sofrer, né? Ou seja, elas já têm uma frequência maior de mudança, vamos dizer assim, né? Elas já podem mudar com uma facilidade maior do que o genótipo. O genótipo dificilmente se altera. Já o fenótipo não, é mais fácil de se alterar, né, com o meio ambiente. E aí você pega como exemplo aqui, por exemplo, o genótipo. Vamos pegar um exemplo de genótipo. Exemplo, cor dos olhos. Cor dos olhos. Certo? Um exemplo. Aí tem cor do cabelo e tal, quem tem cabelo, né? Aí formato de orelha, formato da cabeça, formato das mãos, essas coisas assim. Algo mais ligado ao natural, vamos dizer assim, né? Algo natural que vem de dentro de você, porque está lá no gene. O fenótipo, pessoal. Fenótipo é um exemplo de fenótipo. Vamos ver aqui. Exemplo de fenótipo, os músculos. Certo? Você nasce lá, teu braço aqui tem um braçozinho bem assim, né? Bem fininho, ó. Ih, bracinho, né? Fininho, né? Vamos tá aqui. Parte da mão aqui e tal, né? Tá. Beleza. Aí quando tu vai lá pra academia, né? Aí teu braço fica desse jeito assim, ó. Ó. O músculozão, ó. No bíceps. Tá deformado aí, né? Mas aí tu fica com o braço bem grossão, né? Tá vendo? É o braço do Popeye, braço do Popeye aí, certo? Quem lembra aí do desenho do Popeye, né? Então, só um exemplo aqui, eu não sou desenhista, né? Nem estamos em aula de desenho, nem de artes, né? Muito bem. Mas só para você entender que o fenótipo é algo mais externo, assim, que pode sofrer uma alteração de uma maneira mais fácil. Aí um grande exemplo são os músculos, né? E por aí vai. Até a coloração da pele às vezes muda, né? Com o sol vai ficando mais escura e tudo. Mas é bem interessante que se você, por exemplo, parar de pegar sol, a tua pele vai voltando à cor normal, natural, do teu genótipo. A cor da tua pele lá, vamos dizer que é um branco 30%, um exemplo, né? Vamos supor aqui que a cor da pele aqui no teu genótipo, cor da pele no teu genótipo é 30% branco, né? Aqui é um 30%. Aí tu começou a pegar sol e tal, aí ele se alterou para 50% não, 30% branco, então alterou só para agora tu só tem 10% de branco, o resto tá escuro, né? Aí se tu parar de pegar sol, a tendência é a tua pele voltar, ó. Voltar pro teu genótipo aqui, que é a cor da pele, beleza? Interessante, né? Mas é assim que acontece. Eu mesmo tô voltando agora a cor da pele normal. Sem pegar muito sol, né? Esse negócio dessa quarentena aí, tudo em casa. Aí eu pegando pouco sol e a pele tá voltando à cor normal, né? Os meus braços eram bem mais escuros por causa do sol que eu pegava e agora tá ficando mais branco. É assim mesmo. Muito bem, pessoal. Cromossomos homólogos, né? São compostos pelos mesmos genes. Isso aqui é um cromossomo homólogo.
E os genes alelos são os genes que ocupam a mesma posição em cada um dos cromossomos, certo? Isso aí é mais questão teórica mesmo, só para você saber. Um cromossomo homólogo é que tem o mesmo gene, né? São compostos pelos mesmos genes. Pronto. E os genes alelos são aqueles que ocupam a mesma posição em cada um dos cromossomos. Teoria. E aí vamos entender mais quando nós formos estudar mais detalhadamente a questão dos tipos sanguíneos, né? Você vai entender, ó, que quando você vê as letrinhas maiúsculas, está se referindo aos genes dominantes, né? Isso de forma genérica, vamos dizer assim, de forma geral. Quando você, vamos supor, quando a gente for estudar o tipo sanguíneo, tem o Azão e tem o Azinho, né? Então a letra maiúscula quer dizer que é o quê? Dominante, certo? E a letra minúscula, ó, é o gene recessivo, certo? É o gene recessivo. Então é só para você entender. Não tem, quando você vai estudar a genética, não é que você tem só a letra A e a letra, o Azão e o Azinho. Você tem o Bzão e o Bzinho, certo? Você tem o Rzão e tem o Rzinho, beleza? Então você já entende. Se a letra for maiúscula, está se referindo a um gene que é dominante. Se a letra for minúscula, está se referindo a um gene que é recessivo, certo? Que ele não tem tanta influência, vamos dizer assim. Tem a sua influência, lógico, né? Mas se ele vem os dois juntos, né? Tem os dois juntos aí, Azão e Azinho. O que vai prevalecer é a característica do Azão, vamos dizer, né? Que ele é um dominante, certo? Vamos já ver um exemplo disso aí para você entender melhor. E o homozigoto, quando você falar um gene é homozigoto ou não. Homozigoto é quando as duas letrinhas são iguais, ó. Azão, Azão. Ou então Azim, Azim. Professor, se eu tiver Azão, Azim, aí é heterozigoto, né? Heterozigoto é porque você tem um gene dominante e um recessivo, certo? Homozigoto, ou os dois são dominantes ou os dois são recessivos, beleza? Tranquilo. Pessoal, isso aqui é questão de decoreba, né? Aqui a gente não tem nem muito o que explicar, porque é o seguinte, é decoreba. Você tem que ver, ouvir, tem que decorar isso aqui, certo? Então, e você pode procurar estratégias para poder aprender, não só decorar, né? Você olha assim, ó, o Azão e o Azinho. Quem é o maior? O maior não é o que manda? Então é o que domina, cara. O maior dominante, certo? Dominante. O maior domina, entendeu? Aí lembrando aí da lei da sobrevivência, né, dos animais, o maior não é o que domina. Nem sempre, né? Às vezes o elefante apanha do leão, né? Vamos dizer assim. Mas aqui vamos se relacionar à força, né? Então o maior ele domina sobre o menor, certo? Então não estamos falando aqui de outras questões não, só para você tentar fazer uma ligação aí. Se você vê uma letra maiúscula é o dominante, a minúscula é recessivo, beleza? E aí homozigoto, os dois tem que ser iguais, ou os dois dominantes ou os dois recessivos, os dois genes, entendeu? Os dois genes ou são dominantes ou são recessivos. E o heterozigoto é porque você está com genes diferentes, é um dominante e um recessivo, tranquilo? Decoreba, decoreba. Aí pessoal, nós vamos aqui para uma parte para você começar a ver o exemplo dessa questão do gene dominante e gene recessivo, certo? É o seguinte, ó. Você tem, por exemplo, uma característica na orelha das pessoas, dos seres humanos, que... Vou tentar colocar vermelho aqui. Não, vermelho não, aqui vem amarelo. Aqui. Dá certo, né? Eu acho. Dá certo. Ó, é o seguinte. Tem uma característica na orelha das pessoas que a gente chama de lobo aderente e lobo solto, certo? O que quer dizer isso? É quando aquela partezinha de baixo da orelha é meio soltinha, né? Chama de lobo solto. E quando ela não é solta, ó, chama de lobo aderente. Dá pra você perceber aí, certo? Isso dá pra me dar um zoom aqui pra você ver melhor, tá vendo? A orelha é mais pregadinha e aqui é mais soltinho, a parte de baixo da orelha. Então aqui chama de lobo solto e aqui lobo aderente. E tem vamos supor aqui, ó, tem uma característica quando você tiver dois genes, né, que determinam essa característica, lobo solto, ó, que é o dominante, e o Azinho, que é um lobo aderente, certo? Que é o gene recessivo homozigoto e o gene dominante homozigoto, tá vendo? Dominante por quê? Letra maiúscula. Homozigoto por quê? Porque os dois genes são iguais. Recessivo por quê? Porque a letra é minúscula. Homozigoto por quê? Porque as duas letras são iguais, certo? Então isso é bem tranquilo, né? Dominante, homozigoto. Recessivo, homozigoto. Aí o seguinte, ó. Você observa que
a foto da esquerda aqui, ó, você tem gene recessivo, né? Ó. Quando o gene é recessivo, ou seja, é o Azinho minúsculo, né? Nós estamos utilizando o A lá. Quando ele é recessivo, então tem essa característica do lobo aderente. Ó. Podemos observar o lobo aderente, que é determinado pelo gene recessivo. Então, como é que você sabe se a pessoa... Eu estou dando um exemplo, né? Se a pessoa tem o lobo aderente aqui, você sabe que ele pegou para essa característica, os genes recessivos, beleza? Aí, quando a pessoa tem um lobo solto, quer dizer que ele pegou para essa característica o gene dominante. Tranquilo? Eu não sei se é a minha vista, cara, mas eu acho estranho esse bicho vermelho ficar ofuscando, não? Pelo menos na minha vista aqui ofusca. Não sei se é porque eu tenho problema de astigmatismo. Ó, gene recessivo. Acho que pra mim ficou melhor, não sei pra vocês aí. Aí o seguinte, esse gene recessivo aqui é quando o lobo é aderente. E o gene dominante é para a característica do lobo solto. Certo? Tranquilo. Aí vamos ver como é que funciona. Ó. Funciona da seguinte forma. Vamos supor que tu pega uma pessoa, cruzou com outra. Ó. Cruzou uma pessoa que tem o gene dominante homozigoto e a outra pessoa tem o gene dominante, o gene recessivo homozigoto, certo? Duas pessoas cruzaram lá e tal, aí vai nascer um filho aqui. Esse filho, pessoal, é o resultado do cruzamento. Aí esse filho ele pode ter quatro formações aí, né? Tem até um métodozinho legal que eu vi na internet, um cara ensinando, esqueci o nome do cara agora. É um métodozinho da tabelinha. Você pode fazer uma tabelazinha para fazer esse cruzamento, ó. Eu gostei, eu achei legal. Eu me esqueci o nome do cara agora. Vocês já sabem que eu sou meio esquecido, né? Ó. Aí vamos supor, ó, tu tem aqui, ó, o cruzamento do dominante, ó, dominante com o recessivo aqui, ó, certo? Você não tá cruzando esses dois, né, ó, dominante com recessivo, beleza. Qual seria o resultado? Aí vai, ó, cruzando A com A, vai dar Azão com Azinho, vai dar Azão, Azinho. Cruzando esse Azão com esse Azinho, vai dar Azão, Azinho. Cruzando esse Azão com esse Azinho, vai dar Azão, Azinho. E esse Azão com esse Azinho, vai dar Azão, Azinho. Olha como é legal. Esses que eu coloquei em verde aqui são os filhos, né? São os filhos. Eles podem ter uma dessas quatro características que são a mesma, né? Como o gene... Para que serve essa questão de gene dominante, pessoal? É para quando o gene for heterozigoto, você saber que a característica que vai... Qual a característica que aquele indivíduo vai ter? É a característica do gene dominante, certo? Que ele não é dominante. Então, se eu tenho um gene assim, ó, Azão, Azinho, e o Azão me diz que o lobo é solto, então esse indivíduo ele vai ter lobo solto, porque ele tem um gene dominante. Independente. Aí ele tem um recessivo, professor. Mas ele não é recessivo, o Azinho, então não vai interferir na característica. O que vai interferir realmente é o dominante. A não ser que fosse assim, ó, Azinho, Azinho. Então tinha que ser realmente o lobo aderente. Porque não tem nenhum outro gene, certo? Que vá dominar sobre ele. Entendeu a ideia, né, pessoal? Então é para isso que funciona a questão do... Você entender o dominante, o recessivo e tal. Para você saber que quando tem um gene dominante, ele vai seguir aquela característica lá. Quando é que vai seguir a característica do gene recessivo? Quando for só recessivo, quando os dois genes forem recessivos. Ah, professor, agora eu entendi, Foi muito bem. Então os filhos desse casal aqui, ó, eles vão ter todos lobo solto. Ó, tá vendo? Por que, professor? Todos vão ser lobo solto? Porque todos eles, ó, eles vão ter, ó, o gene dominante, ó, que é característica do lobo solto. Beleza. Entendeu aí, ó? Todos os descendentes possuirão um gene dominante heterozigoto para essas características. Entenderam aí? Show de bola. Aqui um outro exemplo, né? Um outro exemplo. Preste atenção, ó. Nesse primeiro exemplo, eu tinha Preste atenção como é legal, ó. Eu tinha aqui um dominante homozigoto e um recessivo homozigoto, né? Presta atenção no outro esquema aqui, ó. Aqui eu já tenho um dominante heterozigoto. Lá na outra figura, só pra gente relembrar, eu tinha dominante homozigoto com um
recessivo homozigoto. Nesse segundo esquema, esse segundo exemplo de cruzamento aqui, nós temos já indivíduos diferentes, com genes diferentes. Esse gene aqui, ó, é dominante heterozigoto, e esse outro gene também dominante heterozigoto, certo? Então, quando eu faço esse cruzamento, olha como é legal. Deixa eu ver se eu faço a tabelinha aqui. Azão com azim. Azão com azim, né? Eu gostei desse método, rapaz, dessa tabelinha. Fica bem legal. Ó. Eita. Pera aí, viu? Voltei. Achei você. Tava querendo fugir de mim, não era? Deixa eu ver se esse azul aqui dá certo. Dá. Aí, pessoal, olha o cruzamento agora, como fica legal. Azão com azão vai dar azão, azão. Aí eu tenho aqui um dominante homozigoto. Azão com azim, eu vou ter azão, azim. Eu tenho um dominante heterozigoto. Quando eu cruzo o azim com azão, eu vou ficar com azão, azim. Professor, não tinha que ficar azim, azão, não? Meu anjo tanto faz. Só que o padrão que a gente utiliza, geralmente, o dominante vem antes, né? Beleza. Aí aqui eu tenho um dominante heterozigoto. Aí, ó, azim, azim, vai ficar azim, azim, ó. Eu tenho um recessivo homozigoto. Aí, como é legal? Então, pessoal, ó, vamos supor lá na história do lobo solto, ó. Aqui eu vou ter, nesse primeiro aqui, ó. Aqui eu vou ter lobo solto, vou colocar só assim, ó. Lobo solto. Aqui eu vou ter lobo solto. Por quê, professor? Porque o azão é a característica do lobo solto, né? Pronto. Então se tiver azão, é lobo solto. Agora nesse caso, ó, eu não tenho azão. Então vai ser lobo aderente. Então nesse cruzamento aqui, ó, dessas duas pessoas, com dominante heterozigoto e dominante heterozigoto, então os descendentes podem ter as duas características, certo? 75% deles terão a característica dominante e 25% terão a característica recessiva, certo? Que é... Entenderam aí, pessoal? Eu não tenho 3 de 4 aqui, ó, 3 para 4, né? Ó. Então 3 quartos aqui, ó, 3 quartos serão dominantes, ou seja, 75%, e aqui 1 quarto vai ser recessivo, que é igual a 25%. Beleza? Então você já entende. Se eu botar na questão na prova lá, por exemplo, se eu faço a prova e coloco na prova, tem dois indivíduos que cruzam, são dominantes heterozigotos, todos dois. Aí característica dominante, olhos azuis, exemplo. Aí você diz qual é a porcentagem dos filhos que terão olhos azuis. Aí 75% é a probabilidade, né? É que 75% sejam olhos azuis. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, fenótipo e genótipo, né? Nós vimos lá, genótipo é algo que está mais ligado ao gene, e o fenótipo é algo mais exterior, que pode mudar com mais facilidade. Vamos ver aqui os tipos sanguíneos agora, certo? Os tipos sanguíneos. Beleza. Ó, nós temos esses 4 tipos de sangue, né? O A, o B, AB, O, certo? Não é 0 não, viu? Cuidado, não é 0 não, é O. Nós chamamos até de sistema ABO, né? Sistema ABO. Porque eu tenho sangue A, tenho o B, tenho o AB e tenho o O, certo? Então por isso chama de sistema ABO. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. O A, pessoal, dominante homozigoto. Como é o A dominante homozigoto? Nós vimos lá que o homozigoto é que os dois são iguais, né? Assim, os dois genes. E o dominante é que eu tenho o Azão lá, né? Quando você parte para esses tipos sanguíneos, eles geralmente representam com um I, né? Tem o I, aí ó, Azão e Azão, certo? Os dois genes são iguais. Eu não tenho dominante homozigoto. Então esse I, Azão, é um gene do sangue lá, do tipo A, né? Se eu tiver, ó, Izão, Bzão,
eu tenho lá o gene do sangue do tipo B. Professor, e do tipo O? Aí é recessivo, ó. É o Izinho, certo? O Izinho. Quando tá dizendo que é o Izão, tá dizendo que ele é dominante do Azão, né? Se eu tiver assim, por exemplo, ó, Izão, Azão, Izim, quer dizer que eu tenho aqui um gene dominante do tipo A, então esse cara vai ter sangue tipo A. Pronto, acabou. Não preciso nem saber o outro, né? Se o outro for recessivo, porque se esse aqui for recessivo, está dizendo que é sangue O. Mas ele é recessivo, não importa. Entre aspas, estou dizendo assim, não importa para você definir que tipo sanguíneo é o do cara, entendeu? Porque ele pode ter o sangue dele pode ser homozigoto ou heterozigoto, certo? Tranquilo, vamos observar aqui. A não ser que ele venha assim, ó, Izão, Azão, Izão, Bzão, ó. Aí que tipo sanguíneo é esse aqui? Você já sabe, né? Tipo AB, certo? Porque os dois são dominantes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Show de bola. Aí o dominante heterozigoto, até já falei, né? O dominante heterozigoto vai ser assim, ó, Izão, Azão, Izinho, ó, que aqui é o recessivo, certo? Quando eu estou estudando sistema ABO, me referindo lá ao tipo sanguíneo e tal, o genótipo vai ser o Izão para o gene dominante e o Izinho para o gene recessivo. E o Izinho é o que dá a característica do sangue O, beleza? Aí o B dominante homozigoto vai ser assim, ó, Izão, Bzão, Izão, Bzão, né? Dominante homozigoto. Dominante heterozigoto, sangue B, vai ser, ó, dominante é tipo B e o heterozigoto então vai ser o recessivo. Lembra, homozigoto é porque os dois genes são dominantes ou os dois são recessivos, certo? Heterozigoto é quando é um dominante e um recessivo, beleza? Aí, ó, o sangue AB é dominante homozigoto, dominante Azão, dominante Bzão, entendeu aí? Show de bola. Que é a dominante do A e dominante tipo B, né? Dominante tipo A, dominante tipo B. Beleza? E sangue AB. Professor, eu tenho dominante heterozigoto? Não, tem não, bebê. Não são dois genes. A não ser que seja uma anomalia, né? Pode acontecer uma anomalia, aí vem um terceiro gene aí, né? Aí já foge da regra, vamos dizer assim, né? É uma exceção à regra. Pode acontecer, rapaz, na ciência, macho, vai acontecer tudo aí, vamos dizer, né? Exagerando aqui. Aí o tipo O, pessoal, ele é recessivo homozigoto. Ele só tem essa formação aqui, ó. Para o cara ser tipo O, os dois genes dele, do sangue lá, tem que ser recessivos, certo? Professor, o que quer dizer isso aí? É um tipo de proteína, pessoal, que o sangue tem, certo? Um tipo de proteína lá, tipo A ou tipo B, ou então não tem essa proteína, é recessivo. Se tiver a proteína tipo A, então ele pode ter essa proteína de forma homozigótica, certo? Os dois genes ali com essa proteína, ou ele pode ter de forma heterozigótica, ou seja, um dos genes é recessivo e o outro é dominante. Entenderam aí? Aí mesma regra serve para os outros tipos sanguíneos, certo? E quando o cara tiver tipo sangue tipo O, é porque os dois genes dele são recessivos, não tem essa proteína aí, beleza? Muito bem. Tá aí o exemplo, certo? Exemplozinho aqui do sangue do tipo A heterozigoto. Ó, A heterozigoto. Eu mostrei lá o exemplo, né? Heterozigoto por quê? Porque eu tenho um gene dominante e tenho um gene recessivo, né? Tem um gene dominante e tem um gene recessivo. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. E aqui eu tenho sangue do tipo O, né? Sangue do tipo O por quê? Porque eu tenho os dois, ó, recessivos, certo? O heterozigoto, lembrando, é um tipo dominante, um gene dominante e um gene recessivo. O Izão é o que diz que é dominante. Vocês lembram que eu falei? Letra maiúscula, dominante. Letra minúscula, recessivo, certo? Então, o Izão, dominante. Izinho, recessivo. Aí, quando faz o cruzamento desses dois indivíduos, ó, tem um indivíduo com sangue A heterozigoto e outro indivíduo com sangue tipo O. Então, é homozigoto recessivo. Aí, esses aqui são os resultados que podem acontecer, ó. Pode ser do tipo A heterozigoto, que ele pega o Izão. Eu vou fazer a tabelinha, que eu gostei demais dessa tabelinha, cara. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito.
porque fica mais claro do que com esses riscos aqui, né? Esses riscos aí tem hora que confunde a gente. Mas vocês vão observar aqui o cruzamento dos dois indivíduos, ó. Você pode até fazer esse exercício aí, certo, pessoal? Pega teu caderno aí, vai fazendo essas tabelinhas para você ver, aprender a fazer o cruzamento. Vai que na prova cai alguma coisa assim, né? Sobre cruzamentos de indivíduos heterozigotos com homozigotos, gene recessivo dominante, e aí depois o bicho pega, né? Ó, eu tenho o Izão, Azão e tenho o Izinho, né? Pera aí. O Izão, Azão. Deixa eu ajeitar aqui. Izão, Azão e o Izinho. Aqui é um indivíduo. O outro indivíduo lá é Izinho, Izinho, né? Beleza. Agora vamos ver o cruzamento. Como é que fica, ó? Izão com Izinho. Vai dar Izão, Azão, Izinho. Izão, Azão, Izinho. Vai dar Izão, Azão, Izinho. Aí aqui, Izinho com Izinho. Vai dar Izinho, Izinho, né? E o Izinho com Izinho vai dar Izinho, Izinho. Então esse casal aí, vamos dizer, né? Eles têm a probabilidade de 50% dos filhos saírem com sangue tipo O. Ó, 50%, a metade, né? E os outros dois podem sair com sangue tipo A heterozigoto. 50% A heterozigoto. Eles não têm probabilidade de sair com sangue A homozigotos. Nem pode sair com tipo B, nem com tipo AB. Se sair é porque teve alguém pulou a cerca. Certo? Talvez é assim que eles fazem aí. Eles descobrem o tipo de sangue, na verdade, né? Com aquele exame de DNA lá, né? Eles descobrem o tipo de sanguíneo. Aí, opa, esse sangue aqui não pode. Um tem um sangue tipo A, outro tem um tipo O. Aí o menino saiu com sangue tipo AB. Alguém pulou a cerca e foi com alguém do tipo B, porque um deles era tipo A, entendeu? Então cuidado com esse negócio aí, certo? Aí aqui, pessoal, para você entender a questão da doação de sangue, quem pode doar para quem, né? Preste atenção, pessoal, essas setinhas aqui são legais também para você entender, ó. Vamos começar aqui do O, né? O O, ele é chamado de doador universal quando você está se tratando do sistema ABO. Sistema ABO. Ou seja, não estou levando em consideração ainda o fator RH, que é positivo ou negativo, né? Só levando em consideração o sistema ABO, o tipo sanguíneo. Não estou levando em consideração ainda se é positivo ou negativo. Quando nós formos ver essa parte positivo e negativo, você vai observar com maior clareza ainda e mais detalhes quem realmente é o doador universal, certo? Ó, o O no sistema ABO ele é doador universal. Por quê? Porque ele pode doar para o A, pode doar para o B e pode doar para o AB, certo? O A, pessoal, ele só doa para o A e para ele mesmo. O B só doa para o AB e para ele mesmo. E o AB só doa para ele mesmo. Não doa para mais ninguém. Por isso que ele é chamado de receptor universal, que ele só recebe de todo mundo. Ele não doa para ser mais ninguém, só para ele mesmo. E o O tem um coração grande, né? Ele doa para todo mundo. Ele pode fazer doação para todo mundo. Pessoal, isso aqui tem eu coloquei até uns vídeos complementares aí para vocês verem os detalhes, certo? Sobre essa questão aqui. Por que que isso acontece, né? E teve o terceiro vídeo que vocês vão ver lá no formulário. Eu achei bem mais específico, que o cara lá ele falou assim, ó, que é quando tem algo estranho, tem um corpo estranho, então ele vai rejeitar. Tu tem o sangue aqui do tipo A, ó, tem o sangue do tipo B, tem o sangue do tipo AB e tem o sangue do tipo O, né? Beleza. Então eles têm, cada um deles tem as suas proteínas, né? E tem os seus anticorpos, certo? O tipo A, ele tem a proteína A e tem o anticorpo B. Ou seja, ele não aceita o B, entendeu? Por isso que o A só doa para o A. O B, aqui eu vou colocar assim, ó. Ele tem a proteína dele aqui, né? A proteína, certo? E aqui o anticorpo, ó. Anticorpo. Beleza? Beleza. Então assim, ele tem o sangue tipo B, ele tem a proteína B, né? Beleza. E ele tem o anticorpo A, ele não aceita o A, certo? É por isso que eles não se misturam. Se você tem sangue A e vai receber do tipo B, dá problema, que ele vai gerar um anticorpo ali e vai coagular teu sangue aí e dá bronca, né? Já o sangue AB, pessoal, ele tem tanto a proteína A como a proteína B, e ele não tem nenhum anticorpo, porque ele tanto aceita do A como aceita do B.
E professor, por que ele aceita do O? Porque o O, pessoal, ele não tem proteína do tipo A nem do tipo B, ele tem anticorpo AB. Entendeu aí a ideia? Então por que o tipo O ele não aceita de mais ninguém, só aceita dele mesmo? Porque ele vai gerar anticorpos. Se ele receber o sangue A, ele vai gerar um anticorpo A que vai dar problema, ele vai rejeitar o sangue. E uma definição que eu achei interessante lá, que o cara disse assim: tudo que for estranho ele rejeita. Pronto, aí você já entende. Ah, professor, então peraí, se eu tenho sangue tipo A e eu preciso receber sangue, eu só posso receber sangue se de alguém que tem a mesma proteína que a minha, né? Ou que não tem proteína, que é o O. Entenderam aí? Professor, mas ele não pode receber do AB não, professor? Do AB? Porque o AB não tem a proteína A? Tem, bebê, mas ele tem o B também, ó. Entendeu? O AB também tem a proteína B. E esse carinha aqui, ó, ele gera um anticorpo B. Então ele vai aceitar só do A, porque o A não tem a proteína B. E ele vai aceitar do O, porque o O não tem proteína. Então ele não vai estranhar. O A não vai estranhar. Não tem nenhum corpo estranho entrando lá. Já o AB, ó, ele tem um anticorpo B, ó. Então não dá certo. Eu gostei muito dessa definição, pessoal. Porque você não precisa decorar essas tabelinhas, né? Porque às vezes você vai nessa tabelinha aqui, aí quem doa para quem doa para não sei o quem. Cara, é só tu escrever e prestar atenção. Ó. Eu tenho sangue B, preciso receber sangue. Vou receber sangue de quem? Ora, de quem tem a mesma proteína que eu ou não tem proteína. Pronto. Eu nem posso receber do A e nem do AB. Não posso, certo? Porque eles têm proteína diferente da minha. Sacou a jogada aí? Gostei muito dessa definição. Parabéns lá pro autor do vídeo, que eu não me lembro o nome do cara também. Mas fica bem mais simples de você pegar isso aí. Não precisa você ficar decorando, quem doa para quem não sei o que. Escreve e analisa. O B só recebe de quem tem a mesma proteína dele ou não tem. Aí o sangue AB, pessoal, ele vai receber de quem? De quem tem a mesma proteína dele, ó. Tem o A, o B também tem a proteína B e o O, porque o O não tem a proteína. Show de bola. E o O vai receber de quem? Só vai receber dele, papai. Porque não pode receber nem do A, porque ele vai reagir, né? Vai gerar um anticorpo aí, vai coagular o sangue. E nem pode receber do B e nem do AB, porque o AB tem as duas. Entendeu? Então só vai receber dele mesmo. Entenderam a jogada aí, né? Qualquer coisa, volta o vídeo e escuta isso aí de novo, porque é muito importante você pegar essa ideia. Porque aí você precisa estar decorando esse vai e vem todinho aí, né? Agora vamos para o sistema RH, pessoal. O sistema RH você tem que entender que é quando fala daquele... Ah, o meu sangue é A positivo, é A negativo, não sei o que, né? Então você tem, ó, o antígeno. O antígeno é uma substância capaz de fazer o corpo produzir anticorpos específicos. Beleza. Essa proteína está presente em cerca de 85% da população humana e apresenta caráter dominante. Certo? Dominante. É esse tal do RH aqui. Tem caráter dominante. As pessoas que não a possuem são identificadas com RH negativo. Ó, quem não possui é RH negativo e quem possui é RH positivo. Então RH positivo, ele pode ser homozigoto ou pode ser heterozigoto, tá vendo? RR ou RRzinho. E o caráter negativo, ele é recessivo, né? Aqui eu tenho dominante homozigoto, né? Aqui, ó, dominante homozigoto, dominante heterozigoto, e aqui eu tenho recessivo, homozigoto, né? Porque todos os dois são minúsculos aí, certo? Então eu tenho recessivo e são homozigoto, que são iguais, né? Beleza. Aí, pessoal, quem pode doar para quem, ó? Presta atenção. É a mesma história lá, pessoal, do corpo estranho, né? Vamos supor que eu tenho sangue positivo e eu preciso receber sangue de alguém. Eu posso receber de quem? De quem tem a mesma proteína que a minha. Lembrando que o RH também é a proteína, né? Eu só posso receber de quem tem a mesma proteína que a minha. Eu não posso receber do sangue negativo, porque ele vai dar reação, entendeu? Aliás, eu posso receber do negativo por quê? Porque o negativo não tem proteína, certo? Não tem essa proteína. Ó, vamos voltar no slide lá, ó. Eu só me confundi aí. Ó, o RH negativo, ele não possui, né? Ó, ele não possui. Não possui, então é negativo. Então, o negativo pode doar para todo mundo. Vamos dizer assim, né?
o negativo ele pode doar para o positivo. Por quê? Porque o negativo não tem essa proteína. Então quando esse sangue negativo chegar no positivo, ele não vai dar nenhuma reação. Agora o contrário, aí dá problema, né? Então o sangue negativo, vamos voltar a ideia aqui, ó, para a gente clarear. Eu tenho sangue positivo, eu posso receber de quem? Eu posso receber de quem tem a mesma proteína que a minha e de quem não tem. Então posso receber dos dois. Estão vendo aqui, ó? RH positivo, eu recebo do positivo e recebo do negativo, certo? Muito bem. Já o sangue negativo, pessoal, ele pode receber de quem? Só de quem tem a mesma proteína do que ele. Ou seja, como o negativo não tem a proteína, então ele só pode receber de quem também não tem, certo? Ele não vai receber do sangue positivo. Por quê? Porque o positivo tem a proteína que ele não tem. Aí o sangue negativo vai estranhar, né? Tá aqui, ó, o negativo ele só recebe do próprio negativo. Ele não recebe do positivo. Entenderam aí a ideia? Qualquer coisa, volta e escuta de novo. Então, agora, lembra que eu falei que eu ia falar para vocês? Lembra que eu falei que eu ia falar, né? Que eu ia dar mais especificidade em quem realmente era o receptor universal e o doador universal. O AB, pessoal, ele é o receptor, porque ele recebe tanto de quem tem a proteína A, quem tem a proteína B, como de quem não tem a proteína. Então ele recebe do A, do B e do O. E ele sendo positivo, ele vai receber do negativo também. Entendeu a ideia? Então o AB positivo, ele é receptor universal. O AB negativo não é receptor universal não, viu? Quando você está considerando os dois sistemas, o sistema ABO e o sistema RH, que é o tipo sanguíneo e o fator RH, positivo ou negativo. Porque o sangue AB negativo, ele não vai receber do AB positivo, né? Ele não recebe do AB positivo. Porque o negativo, ele não tem a proteína RH. Aí, ó, se você colocar um sangue positivo aqui, vai dar problema. Entendeu? Então, o receptor universal realmente é o AB positivo. E o O negativo é o doador universal. Visto que o O, ele é recessivo, né? Ó, recessivo, ele não tem aquela proteína lá do AB. E aqui também ele é recessivo, que é o RR, né? Rzinho, Rzinho. Então ele é recessivo dos dois. Ele nem tem a proteína do tipo A nem do tipo B e nem tem a proteína do fator RH. Então ele vai doar para todo mundo aceita ele. Todo mundo aceita ele, que ele é uma pessoa, gente boa, né? Ele é gente boa e tal, todo mundo aceita. Agora ele só recebe dele mesmo, né, papai? Ele não recebe nem do O positivo. Ele não recebe. Por quê, professor? Porque ele tem essa proteína RH aqui positiva. Se eu colocar um positivo aqui, ó, esse aqui não tem a proteína positiva. Então ele vai gerar um anticorpo lá e vai dar problema. Certo? Vai coagular o sangue aí. Beleza? Então ele só recebe dele mesmo. Vamos agora, pessoal, para os cromossomos sexuais, né? Só para você entender aí, ó. A maioria das células do nosso corpo são diploides, ou seja, possuem 2 cromossomos de cada tipo. Um é herdado pela mãe e outro pelo pai, totalizando 46 cromossomos. As únicas células haploides do corpo humano são os gametas. Nós estudamos sobre isso, né? Diploide, haploide e tal. O diploide tem 46 cromossomos. Os haploides têm 23 cromossomos. Aí os diploides serve para crescimento, serve para regeneração, renovação, né, das células. E a haploides são as células reprodutivas. Beleza. São os gametas, né, as haploides. Ó. Elas possuem 23 cromossomos que formarão uma célula diploide no momento da fecundação. Desses 23 cromossomos, um é responsável por transmitir o sexo do bebê. Opa! Ó, um cromossomo só é responsável pelo sexo, né, do bebê. Vamos entender aqui melhor. É a história do XXYY, né? Não tem essa história? XXXY, né? XXXY. Eu tenho XX e tenho XY. O XX, pessoal, é mulher, certo? Mulher. E o XY é homem. Beleza? Então é o seguinte, ó. Se você cruzar XX com XY, então pode nascer dos dois sexos, né? Tanto pode nascer homem como pode nascer mulher, certo? Beleza. Aí como é que vai acontecer esse cruzamento aí? É o seguinte, ó. Pode nascer XX, X com X dá XX, XY, XX
ou XY. Então tem 50% de probabilidade aí, né? Ó. XX, XY, XX, XY. Tem 50%. Cruza aí um homem e uma mulher, né? Aí eles podem... Tem 50% de chance de nascer homem e 50% de chance de nascer uma mulher, né? Beleza. Aí preste atenção. O que eu estou traduzindo tudo que está falando aqui, certo? Tudo que está falando nesse segundo quadro aqui, ó. Tudo que está falando aqui eu estou traduzindo já para outra linguagem aqui. Quando você cruza o homem com a mulher, você lembra que o gameta ele tem só uma informação genética, né? Ele só tem 23 cromossomos. Informação genética eu digo assim, porque a célula diploide ele tem 46. Então ele vai ter toda a informação genética, né? Vamos dizer assim. Mas quando tem os 23 cromossomos, então ele vai levar uma característica, né? Preste atenção que na mulher, tanto faz ele levar esse primeiro gene como o segundo. Sempre ele vai levar o gene X. Dependendo da mulher, sempre vai ser mulher. Se depender da mulher, sempre vai nascer mulher. Entenderam, né, o que eu estou dizendo? Porém, o espermatozoide, que é o gameta masculino, é quem vai definir o sexo. Porque o da mulher, tanto faz ela mandar... Vou usar essa linguagem, o primeiro gene como o segundo. Vamos dizer que aqui é o primeiro gene e aqui é o segundo gene. Só para a gente ter questão de idade, para você tentar entender. Se a mulher mandar naquele gameta o primeiro gene, vai ser X. Se mandar o segundo gameta, vai ser X também. Então o gameta da mulher, tanto faz ele mandar um gene como o outro, vai ser sempre mulher. Agora, do homem é diferente. Vou usar essa linguagem para você entender, ó. Se o homem mandar o primeiro gameta... Se o homem mandar o primeiro gameta, aí misturou aqui, ó, X com X. Opa, então vai nascer uma mulher. Isso aqui é no espermatozoide, certo? Tô falando aqui. Lá no espermatozoide veio um X. Então vai ser mulher. Agora vamos ver o outro cruzamento, ó. Tem a mulher, mandou lá no óvulo dela o gene X. Aí o homem agora no espermatozoide, ó, deu certo, mandou o Y. Aí ele mandou o gene Y. Agora aqui vai nascer um homem. Entendeu a ideia, pessoal? É isso aqui que tá falando tudo aqui, ó. Esse texto todinho aqui tá te explicando isso, certo? Que no cruzamento vai funcionar assim. A mulher manda um gene, tanto faz ela mandar o primeiro como o segundo, entre aspas, eu tô usando essa linguagem aqui para tentar ficar mais palpável pra gente, pra você entender. Tanto faz ela mandar um como o outro, vai ser sempre o X. Agora o espermatozoide não, é quem vai fazer a diferença, né? O espermatozoide é quem vai dizer, opa, se eu mandar o X vai ser mulher, se eu mandar o Y vai ser homem. Entendeu? Então é assim que funciona aí esse cruzamento. Tranquilo? Show de bola. Se não entendeu, volta aí, pessoal, certo? Às vezes eu falo meio ligeiro, né? Tem esse negócio comigo, né? Mas é só voltar, qualquer coisa diminui a velocidade do vídeo também. Você tem esse artifício aí, né? Para entender melhor, tranquilo? Pessoal, ó, síndromes e doenças genéticas, ó, vem lá no gene, né? Genéticas. Então você tem lá. Os problemas que afetam os genes de um indivíduo e não são de caráter infeccioso, ó. Não são infecciosos. São essas doenças genéticas. Genéticas, que está lá no gene já, né? Ou contagioso, ó. Nem infecciona e nem é contagioso, certo? São chamados de distúrbios genéticos, ó. Os distúrbios genéticos, eles não são contagiosos, certo? Beleza. Podemos classificá-los em dois grupos, ó. As síndromes cromossômicas, que é alguma coisa no próprio cromossomo, e as doenças genéticas, né? Tem lá algo mais propriamente dito assim lá no gene mesmo, né? Beleza. Que essa síndrome cromossômica é alguma alteração nos cromossomos, né? E as doenças genéticas é porque tá lá, já vem no gene mesmo, certo? Uma da síndrome cromossômica, síndrome de Down, né? Síndrome de Down. Pessoal, o que é essa síndrome de Down? Preste atenção, ó. Ela é causada pela trissomia do cromossomo 21, ó. O segredo tá aqui, ó. Não são 23 cromossomos, né? Não é assim? Você tem 23 pares de cromossomos ali, né? Aí lá no cromossomo 21, pessoal, ele vem com um distúrbio. Você tem 23 pares de cromossomos, né, assim, para fazer os 46, ó. 46 cromossomos. O cara recebeu 23 do pai e 23 da mãe, né? Aí ele recebeu 46 cromossomos, ou seja, ele recebeu 23 pares de cromossomos, não foi? Então lá no par 21, ó,
lá no par 21, o que é que vai acontecer? Ele vai ter um a mais, ó. Você até consegue ver aqui, ó, que ele tem 3 cromossomos, ó, nesse par. No 21º par, ele tem 3 cromossomos. Em todos os outros pares, você vem observando, ó, que eu tenho só 2 cromossomos, tá vendo? 2, 2, 2. Mas no 21º par, ele aparece 3, ó. 1, 2, 3, né? Aí é por isso a síndrome de Down. No 21º par de cromossomos, vem 3 cromossomos. Aí esse indivíduo, ele vai ter, ó, 47 cromossomos ao invés de 46, né? Aqui XX é porque é uma mulher, né? O XX é porque é uma mulher, né? E mais 21 é porque no par de cromossomo 21 ele tem mais um, né? Mais um. Beleza? Muito bem, muito bem. Entendido aí, né, pessoal? Isso aí. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato lá comigo, certo? Pergunte aí. Aí tem a síndrome também, pessoal, de Klinefelter, né? Klinefelter. Não sei se pronuncia desse jeito aí, mas beleza, é. Se for no português, né? Klinefelter. Mas aí no inglês é Klinefelter, né? Klinefelter. Que o R tem esse som aí, tipo de um arroto, né? Pessoal, é o seguinte, ó. O que é isso? É uma síndrome genética, certo? Síndrome genética que afeta exclusivamente os homens, ó. Klinefelter afeta os homens, causada pelo acréscimo de um cromossomo sexual X nas células do indivíduo. Então ele é homem, né? Mas tem um cromossomo X a mais. Então é como se ele tivesse assim mais características femininas. Não é que ele vai ter todas as características femininas, né? Mas ele tem algumas coisas mais femininas, certo? Porque ele nasceu com essa síndrome de Klinefelter. Porque ele tem um cromossomo X a mais nas células dele. As principais características apresentadas são infertilidade, né? O homem que pode apresentar infertilidade por conta disso. Aumento do tecido mamário. Então você tem as mamas maiores, né? E os testículos pequenos, certo? Cuidado para você não se assombrar e depois achar, eu tenho esse problema. Não. Imagine, pare para pensar primeiro o que seria um testículo grande e o que seria um testículo pequeno, certo? Então cuidado aí para não sair se assombrando quando entrar no banheiro e achar que tem alguma síndrome, algum problema de saúde. Você tem que consultar um médico para chegar a uma conclusão dessa, certo? Você não pode estar se martirizando aí sozinho achando que tem algum problema de saúde sem ter, não. Antes de chegar a uma conclusão dessa, você tem que passar por um médico, certo? Então muito cuidado com isso. Relaxe. E pessoal, tem essa outra síndrome aqui que já é mais característica das mulheres, né? Síndrome de Turner. É uma anomalia genética que se apresenta principalmente no sexo feminino, ó, certo? Feminino. O problema consiste na falta do cromossomo X, ó, certo? Lá no outro caso aqui dos homens, né? Ele geralmente vai apresentar o que? Em vez de 46 cromossomos, ele vai apresentar 47, né? Ele tem o acréscimo de um cromossomo X, certo? Já na síndrome de Turner, ele vai ter, em vez de 46, ele vai ter 45. Que está faltando cromossomo X. Pode olhar lá no livro, vocês vão ver esse detalhe, né? Certo, pessoal? Então você vai sentir aí que tem um acréscimo de um cromossomo na síndrome de Klinefelter. E no outro caso da síndrome de Turner, você vai ter um decréscimo aí, né? De um cromossomo X, beleza? Tudo está relacionado, essas duas síndromes, você observa que está relacionado ao cromossomo X. Ó. Ou tem a mais na síndrome de Klinefelter, e aí o homem vai ter características mais femininas, vamos dizer assim. Ou então, na síndrome de Turner vai ter um cromossomo X a menos, e aí a mulher vai deixar de ter, vamos usar essa linguagem, né? Como ela tem um cromossomo a menos, ela vai deixar de ter mais características femininas, né? Beleza. A mulher com Turner, ela pode apresentar baixa estatura, pode. Aí você, eu sou baixinha, então tem essa síndrome. Pessoal, tenha calma, certo? É o que eu disse para vocês. Procure um médico. Se você está achando que tem essa síndrome, procure um médico para você relaxar e sossegar o juízo, entendeu? Porque às vezes você pode vir também de uma genética já de estatura pequena.
Ah, não, mas meus pais são altos. Sim, mas às vezes seu avô, sua avó tinha uma estatura pequena. E às vezes você herda características lá dos seus avós, bisavós, né? Eu, por exemplo, meu pai fala muito que eu sou muito parecido com o avô dele. Ou seja, o meu bisavô, né? Então, olha aí pra você ver, né? Eu tenho características do meu bisavô. Então, tenha cuidado com isso aí, certo? Não fique se amalucando porque você tá vendo isso aqui achando que tem problema de saúde, não. Vá relaxar, sossegue, confie em Deus. E aí outra característica que pode acontecer, quem tem a síndrome de Turner, é o pescoço largo e com excesso de pele, problemas no desenvolvimento das características sexuais, né? Seios pequenos e ausência de menstruação e etc, outras coisas mais. E só algumas características que podem ter a pessoa que tem essa síndrome de Turner, certo? Relaxe, sossegue o juízo. Pessoal, doenças monogênicas, né? Você tem a anemia falciforme, que ela provoca alterações graves nas células transportadoras do oxigênio, que são as hemácias, né? As hemácias é quem transporta o oxigênio. E aí pode ter uma deformação aí, uma alteração grave. Em vez dela ficar em forma de círculo, parece uma foice, né? Ou uma meia-lua aí, conforme você queira chamar, certo? Aqui ele chama formato de foice, né? Elas têm geralmente formato arredondado, as hemácias, mas elas ficam com formato aqui de foice. Aí vai prejudicar o transporte de oxigênio. Vai dificultar aí o transporte do oxigênio, certo? Isso é uma doença monogênica. E tem também, pessoal, a fenilcetonúria. Fenilcetonúria é uma doença causada por alterações do cromossomo 12. Aí, ó. Cromossomo 12, certo? Essas alterações resultam na ausência de uma enzima capaz de quebrar o aminoácido fenilalanina. Por causa da incapacidade, as pessoas que sofrem dessa doença devem evitar a ingestão de alimentos que tenham alto teor de fenilalanina, como a carne, o leite, ovos e por aí vai, né? Então as pessoas que têm esse problema, elas têm que evitar alguns tipos de alimentos, certo? Tem que ter cuidado aí. Show de bola, show de bola. Pessoal, relembrando, qualquer dúvida vocês tiverem, me pergunta, certo? Fica com dúvida não, ok? E tem as doenças poligênicas, pessoal. Tem a diabetes, né? Muito conhecida hoje, muita gente fala e muita gente tem também, certo? Preste atenção no que é que acontece com a diabetes. Por que a pessoa tem a diabetes? Ó? É uma doença crônica causada pela baixa produção de insulina. A insulina ela é um tipo de hormônio. Que esse hormônio é produzido pelo pâncreas, certo? Qual é a função desse hormônio, pessoal? Quebrar as moléculas de glicose. São as moléculas lá de açúcar, né? Para quê? Para fornecer energia, ó. Transforma elas em energia, tá vendo? Para que as células as transformem em energia. Então esse hormônio, insulina, ele quebra as moléculas de glicose e transforma essa glicose em energia, certo? Aí no diabético as células resistem a essa função. No diabético as células elas não deixam, vamos dizer assim, né? Usar essa linguagem, elas dificultam essa quebra das moléculas aí para transformar essa glicose em energia, certo? Então, com uma grande concentração de glicose no sangue, o indivíduo com diabetes pode ter alguns de seus órgãos, como o coração e rins, e o sistema nervoso comprometidos, além de problemas na visão. Então, vai perdendo a energia daqueles órgãos, né? Eles tinham que ter algum tipo de energia ali e ele não recebe mais aquela energia que deveria receber. E aí vai prejudicando esses tipos de órgãos aí, esses órgãos. Aí tem dois tipos de diabetes, né? A tipo 1, que surge na maioria dos casos, na infância ou na adolescência. E a do tipo 2, que se manifesta após os 40 anos, né? Em geral. E hereditariedade é um fator mais comum, certo? Pode ser por causa já nasce com isso também, né? Ou nascer com isso, que é no caso tipo 1, né? Na infância ali e tal. Ou já ser um problema hereditário, né? Os seus pais ou avós tinham, então você também tem, né? E tem esses dois tipos aí de diabetes, beleza? E tem também, pessoal, a doença poligênica, a hipertensão, né? É conhecida como pressão alta, mais popularmente chamada de pressão alta. Consiste na elevação da tensão exercida pelo sangue sobre as paredes das artérias,
certo? O que é a pressão alta? Elevação da tensão exercida pelo sangue sobre as paredes das artérias. Então, fique atento aí. Pressão alta por quê? Porque eleva aquela tensão, né? O sangue está pressionando mais ainda as paredes das artérias. Geralmente é uma doença silenciosa, né? Os sintomas não se manifestam por um bom tempo. Às vezes você até tem, mas não sente nada, né? No entanto, ó, alguns sintomas: dores de cabeça, dor no peito, tontura, podem ser alguns sinais, né, dessa enfermidade. Os hipertensos têm grande chance de desenvolver problemas cerebrais e cardíacos, né? Aí vem os problemas de coração, cerebral, AVC, né, acidente vascular cerebral e tal. Por aí vai. Aí você me pergunta: professor, tem como diminuir a probabilidade de eu ter pressão alta, né? Tem como? Tem sim, cara. O que te ajuda muito, como nós temos observado, é a questão de exercício físico, né? Prevenção, vamos dizer assim, né? Prevenção. Exercício físico. A alimentação nem se fala, né? Alimentação. Aí na alimentação eu vou colocar assim, ó, menos sal, né? Menos sal. Você diminui o sal aí, certo? Isso é uma das formas de prevenir a hipertensão. Beleza? Vou colocar assim, ó. Evitar bebida alcoólica, né? Não ingerir. Vou colocar não ingerir. Não ingerir bebida alcoólica. Certo, pessoal? Já que nós estamos falando de prevenção, então como é que você se previne? Praticando exercício físico, certo? Pratique exercício físico, menos sal na alimentação, não ingerir bebida alcoólica e evitar o estresse, né? Evitar. Vou colocar aqui estresse. Bem no cantinho aí, só para você ver. Certo, pessoal? Então, isso são formas de você prevenir a hipertensão. Então, aí, vocês, mulheres ou homens, ou conforme seja, criança, adolescente ou jovem que estiver ouvindo, cuidado com o estresse, certo? É um veneno muito perigoso. E aí, ó, bebida alcoólica, comida muito salgada, né? Cuidado com aquelas pipocas na hora de assistir filme, né? Bota bastante sal aí, bota bastante sal aí. Quero a pipoca bem salgadinha. Cuidado com a pressãozinha, viu, bichinho, também. Porque pode te pegar de surpresa aí, né? Então, muito cuidado com isso, certo, pessoal? Cuidado, cuidado, cuidado. Pessoal, e findou a nossa aula, né? Essa nossa aula de hoje. Vou passar aqui a atividade para vocês, a atividade de casa. Fiquem atentos. A TV, não é para você ir assistir TV não, viu? Não é para assistir TV não. A TV, a atividade dos capítulos 8, 7 e 8, né? Eu já estou passando a atividade do mês. Esse nosso mês de julho, as atividades de casa de vocês são essas. Resolver aquelas questões lá do capítulo 7 e do capítulo 8. Então resolvam todas e pronto. Professor, eu preciso esperar chegar a próxima aula para fazer? Não, meu anjo. Vá fazendo logo. Vá um passo à frente. Entendeu? Quanto antes você terminar, melhor para você, que você fica livre. Entendeu aí a jogada? Como é que funciona? É assim que funciona a vida. Beleza? Pessoal, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Lembrando, qualquer dúvida, me pergunta, ok? Valeu!